Olá, irmãos, boa noite, como vão? Estava aqui meditando um pouco na palavra de Deus e lembrando de vocês. Espero que todos estejam bem, à medida do possível, né? Nos resta aquietar o coração e descansar em Deus e fazer a nossa parte, né, irmãos? Temos vivido dias difíceis, né? Situações que muitas vezes nos faz pensar como que a gente pode lidar com elas, não podemos ficar paralisados, né, com tudo que está acontecendo, ah, no sentido de que mesmo acontecendo algo fora da nossa casa, algo desconhecido, algo tão letal, tão prejudicial para a vida de muitas pessoas, somos convidados a ficar dentro de casa e dentro de casa temos que conter a nossa ansiedade, os nossos medos, os nossos temores, né? Aqueles que estão com filhos pequenos, lidar com uma nova rotina, né? Os adolescentes também, e os adultos também, porque vivemos agitados para todos os lados e aí somos convocados, aí quase que designados a ficar em casa, né? E aí, o que fazer, né? Podemos aproveitar esse tempo das várias formas, né? Deixando o tempo passar, seguindo a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos ver como é que vai dar. Ou podemos continuarmos ativos, olhando para a nossa vida, para o que Deus já fez na nossa vida, aproveitando para meditar na palavra de Deus, né? Acho que agora não temos mais desculpa, podemos desligar a televisão, nos desconectar um pouco das informações, são tantas que a gente não sabe mais né, a que fonte nós vamos confiar, mas podemos de fato, né, ler a Bíblia, orar, aproveitar a doce presença dos nossos familiares, né, olho no olho, tete a tete, aproveitar oportunidades para brincar juntos, para redescobrir uma nova vida juntos, né? É interessante que a gente tenha estudado e meditado nesse mês de março, no livro de Atos dos Apóstolos, onde a gente vê o modelo de igreja sendo a convivência diária, sendo realmente um momento de comunhão. E aí somos levados a viver esse momento de comunhão com os nossos familiares, né, dentro das nossas casas. E eu quero compartilhar nessa noite, né, um texto que eu já tinha pensado em compartilhar com os irmãos. É um texto muito oportuno, pertinente ao momento a qual nós vivemos, porque a gente vive dias de intensa insegurança, pessoas ah, com ansiedade acelerada, pessoas com a alma entristecida, insegura, com medo, embora nós saibamos que no amor não existe medo, porque antes o perfeito amor lançou fora todo medo, como diz na palavra de Deus, lá em 1 João, né? 1 João 5, 1 João 5,14, né? Mas mesmo assim somos tomados de medo, de receio com o dia de amanhã, né? Temos que reordenar nossa vida a partir dessa nova situação que até então a gente conhecia, muitos conheciam, talvez, né, aí através da história, né, nos relatos de guerra, das outras pandemias ou pestes que foram acometidas no mundo, e o relato bíblico, né, das pestes que foram acometidas, e foram muitas, as pragas, né, as 10 pragas. E agora nós estamos vivendo essa situação. Então eu quero deixar nessa noite para você um salmo muito oportuno, que é o salmo de número 42, né? Esse salmo, ele, ele começa dizendo assim, por que você está deprimido, né? Por que a sua alma está deprimida, né? Por que sua alma está abatida, né? Então, há pelo menos nesse salmo
três momentos que eu encaro como os destaques desse salmo, né? Ele vai dizer assim, a partir do versículo 5, ele diz: por que está deprimida a sua alma, por que choras de melancolia? E o salmista vai dizer assim, ó, olhe para Deus, né? Olhe para Deus. E aí ele continua, versículo 6, ele diz: quando minha alma está assim, deprimida, eu recito tudo que sei ao seu respeito, né? E ele vai continuar dizendo: as profundezas do Jordão, as alturas do Hermon, incluindo o Monte Mizar, o caos atrai o caos no ritmo das corredeiras, sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou, mas o Eterno promete ou prometeu me amar durante o dia. Olha que maravilha, queridos. Deus prometeu nos amar durante todas as horas, instantes, minutos do dia e cantar para mim a noite inteira. Então, a minha resposta qual é? A minha vida é um louvor a Deus, é um cântico, é uma música a Deus. A partir do versículo 9 vai dizer: às vezes pergunto a Deus, que é sólido como uma rocha, por que me decepcionaste? Não sei se você está nesse ponto, né, de olhar para Deus assim: Senhor, por quê? Né? Por que me decepcionaste? Por que me abandonaste? Por que tudo isso está acontecendo com a gente? Né? Somos fiéis a Deus, somos povo de Deus, engajados no reino de Deus. Por que estamos no mesmo barco que os ímpios? Né? E aí ele continua: porque tenho de caminhar chorando, atormentado pelos meus inimigos. Nosso maior inimigo agora é esse coronavírus. Né? Como conter? Todos estão no mesmo barco. Dinheiro nenhum agora pode, riqueza nenhuma agora pode aplacar a ira, o avanço desse coronavírus. Por mais que você tenha dinheiro, recursos, você não pode fugir. Quem não tem recurso também está no mesmo barco, na mesma situação, até pior. Né? E aí ele continua dizendo, o salmista: eles estão lá fora, com intenções homicidas, me atormentando com as suas obscenidades. Sem dar trégua à zombaria, questionam: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E aí ele termina com a mesma pergunta, né? Ou indagação que ele faz, só que agora com outra perspectiva, né? Por que você está deprimido, a minha alma? É como se você estivesse falando para a alma dele mesmo, para ele mesmo. Por que você está assim? Por que choras de tristeza, de melancolia? Olhe para Deus. No versículo 11 ele repete: olhe para Deus. E logo o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto, ele é o meu Deus. Então, nós observamos três momentos nesse texto. O primeiro momento é quando ele pergunta lá no versículo 5, por que a alma dele está deprimida? Por que a alma dele está abatida? Né? E aí ele pergunta, ele questiona: por que te perturbas dentro de mim? Né? Por que ela está assim? A gente, né, mesmo sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, por que a gente se aquieta? Por que a gente fica temeroso? Porque nós somos humanos. Né? Há uma humanidade dentro de nós devemos reconhecer isso. E aí ele diz, no segundo momento, né? No primeiro momento ele questiona: por que a minha alma está abatida? Por que eu estou temeroso? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou deprimido? Por que eu estou com medo? Né? E ele diz assim, e aí ele diz: espera em Deus. Agora é o momento da gente esperar em Deus, né? Esperar em Deus, pois ainda o louvarei, ainda emitirei um cântico de louvor, de júbilo a Deus. E ele é o meu auxílio o tempo todo. Ele é o meu Deus, Deus em que me auxilia. E o terceiro e último momento é esse, né? Lá do versículo 11, onde ele pergunta de novo: por que você está... Viu tudo que Deus fez com o seu povo? Deus é a minha rocha. Deus é quem dá o destino aos meus inimigos, esmigalhas, né? Os ossos dos meus adversários, quando eles me insultam, quando eles me agridem, quando eles perguntam: onde é que está o teu Deus? E aí ele diz: por que você está abatida de novo, alma? Por que você se aquieta? Por que você está melancólica? Por que está triste? E aí ele vem com esse terceiro momento que eu destaco, que é a espera. É mais difícil agora a gente esperar em Deus. Esperar em Deus, pois ainda o louvarei,
A Ele, meu auxílio e Deus meu, né? Que Deus ajude a você, meu irmão, a esperar em Deus. Esperar é caminhar. Esperar é não ficar paralisado com o que está acontecendo, mas é esperar que a resposta é de Deus. A última palavra sempre é dele. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. A resposta dele não está na morte, né? Quando nós observamos na história da ressurreição, Jesus não ficou morto naquela cruz, né? Jesus ressuscitou. Então, a última resposta não é da morte, a última resposta não é dos dados que nós vamos ter aí no final de tudo isso. A última resposta é de Deus. Ele é o nosso auxílio, ele é o meu auxílio. Então, convido você a de fato crer nisso, não entrar em desespero. Sei que alguns irmãos estão com suas atividades, né, o seu trabalho impedido, isso implica questões financeiras na sua vida, implica redução de dinheiro mesmo, né? E isso traz preocupação porque aquelas pessoas que são responsáveis por outras, né, quanto ao sustento, isso traz grandes implicações, mas não desista, confie em Deus. Deus é o nosso mantenedor maior, né? Deus haverá de continuar suprindo todas as nossas necessidades, as suas, as minhas, da igreja. Isso vai com certeza fortalecer a fé, vai nos dar um novo tempo aqui no Brasil. Seremos seres humanos, né? Essa situação toda mostra a nossa fragilidade, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós dependemos de Deus, literalmente. E eu quero deixar aqui no link, assim, eu vou mandar um link para vocês de uma música que eu acho que faz muito sentido, que é a música do Paulo César Baruch com o Paulo César do Grupo Logos, que ele fala justamente ao sentir ao mundo que está ao nosso redor, como que a gente reage. E que essa oração seja uma oração de você nessa noite, né? De você realmente perceber como que você pode lidar com essas dificuldades a qual a gente tem enfrentado. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e nos prepare aí para o final de semana, onde nós vamos ter a oportunidade de jejuar, dizer assim, Senhor, vamos nos abster daquilo que mais nos dá prazer, que é o alimento, e vamos nos dedicar em oração, leitura da palavra, em cânticos, né? Vamos continuar com as nossas atividades, mas conectados agora com esse espírito do jejum e da oração, que é muito importante para que nós realmente clamemos ao Senhor para que Ele nos ajude nesses dias. Amém, queridos? Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, tá? Aqueles que sofrem, que estão enlutados, que estão passando por lutas. Aqueles que não estão passando, que possam encorajar os seus irmãos, os nossos irmãos. Desafio você a talvez mandar aqui no grupo da nossa igreja um vídeo, né? Um vídeo, ou pode ser um áudio, né? Para alguns, de meditações, e assim a gente vai compartilhando a nossa fé, vai demonstrando aquilo que Deus tem falado conosco a cada dia, nesses dias que nós estamos vivendo dentro da nossa casa, mas ainda conectados pelo Pai e linkados pelo Santo Espírito de Deus. Deus abençoe, queridos. Boa noite e um abraço a todos.